Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso Salvador. Aqui é o Daniel, do canal Rua Kadosh, em hebraico Rua HaKodesh. Eu gostaria de mais uma vez compartilhar um vídeo, uma ministração que há de transformar as nossas vidas. Preste muita atenção nesse tema, Rios do Éden. Encontra-se em Bereshit, Gênesis 2:10. Na realidade, o assunto vai de Gênesis 2:10 até 2:14, são 4 versículos. Presta atenção, o número 10 e o número 14. Mas aqui falaremos apenas do Bereshit 2:10, na Bíblia judaica. Um rio saía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 rios. Então havia um rio no Éden, é um rio. E quando ele era liberado, se dividia em 4 rios, 4 braços do rio. Então você vai aprender. O Senhor há de falar comigo e com você, através do mistério desses rios do Éden. Você vai ser impactado pela palavra do Senhor, pelo hebraico, pelo ivrite, o hebraico. Que somente o original, somente o hebraico pode nos transmitir. A língua sagrada, a língua santa que o Senhor criou. Preste muita atenção e seja muito abençoado. Rios do Éden, em nome de Yeshua. Amém. Preste muita atenção que você vai ouvir agora. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Aqui é a Bíblia Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus, ou melhor, Yeshua, pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha após mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado, ele não tinha morrido ainda e nem ressuscitado. Preste muita atenção. Na imagem anterior eu falei para vocês sobre os rios do Éden, em Gênesis capítulo 2, versículo 10. Aqui no Evangelho de João, onde eu acabei de ler para você, preste muita atenção, eu vou grifar aqui, ó. Jesus, Yeshua. E ele diz: se alguém tem sede, que venha até mim e beba. Ele falou para beber. Está falando de água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha, rios é plural. E eu disse na imagem anterior que no Éden tinha um rio dividido em 4 braços. Então, rios de água viva correrão do seu ventre. Estou marcando aqui. Então, e isso disse ele então ele estava falando do Espírito Santo, Rua HaKodesh. Então presta atenção, Jesus, Yeshua, está falando de água, está falando de rios, plural. E ele diz que no ventre daquele que crê nele, fluirão rios de água viva. Não é um rio, são rios, plural. E que rio é esse? Que rios são esses? Que está escrito lá em Gênesis, que saía um rio do Éden e se dividia em 4 braços, 4 riachos. A fonte é um rio, mas é um rio que se divide em 4 partes, mas cada parte desse rio tem características diferentes. E aqui no Evangelho de João, estou mostrando para você, Jesus falando que ele tem que beber dele, ele é a fonte. Então você pode já identificar que Jesus é a fonte da água viva, mas tem rios. Ele é uma fonte. A fonte é ele, Jesus, Yeshua, mas tem rios. Mas como pode uma fonte com 4 rios? É isso que nós vamos aprender através desse vídeo. Exatamente isso que nós vamos aprender através dessa ministração. Jesus é a fonte. E ele fala que tem rios no nosso interior, aqueles que crêem nele. Tem rios. E está dizendo que o Espírito Santo, ele está falando também do Espírito Santo. Então aqui você tem nomes importantes: Jesus, os rios e o Espírito Santo. Preste muita atenção nesse versículo.
Hoje você vai entender o que ele quis dizer com isso. Seja abençoado com essa revelação que você vai aprender em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. No versículo anterior, eu mostrei para você o Evangelho de João, onde Jesus disse que se alguém tiver sede, venha até ele, que ele é a fonte. Ele disse que no interior dessa pessoa que crê nele fluirão rios de água viva. E agora, eu estou mostrando para você uma parte desse mistério em Gênesis, no primeiro e segundo versículo de Gênesis. Aqui está de vermelho, aqui está o primeiro versículo e aqui está o segundo versículo de Gênesis. Presta atenção o que eu vou te mostrar. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo do princípio da criação, que eu falo que Yeshua é o princípio da criação de Deus. E nesse vídeo eu mostrei que essas duas letras aqui, ó, Aleph e Tav, é um símbolo do próprio Yeshua, Jesus. É uma revelação, é um código de Jesus. Aleph e Tav. E também é o alfabeto hebraico, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Tá aqui, ó. Presta atenção, 22 letras. E a primeira palavra que vem depois de et no hebraico é esta palavra aqui, ó. Aqui está escrito mai. Eu vou ler o primeiro versículo para você em hebraico. Bereshit bara Elohim et. No princípio criou Deus et, o alfabeto hebraico e Yeshua, porque ele é chamado também de Aleph e Tav. Primeira e última letra do alfabeto hebraico. Et. Aqui está escrito Hashamai. Mai é uma... Aqui é preposição. Hashamai. Ha. Mas mai em hebraico é águas. Presta atenção. Aparece primeiro, no primeiro versículo na Bíblia, o nome Yeshua codificado pela letra Aleph e a letra Tav, que é o alfabeto hebraico com 22 consoantes. Mas em seguida mostra água. E lá no Evangelho de João, que eu mostrei para você agora, Jesus fala: quem tem sede, veio após mim. Então no primeiro versículo de Gênesis está mostrando Jesus codificado, e em seguida água. A palavra que foi traduzida como céu é Ha-Shamai, lá águas. Mas tirando a preposição, aqui está codificado o nome de Yeshua, Jesus, simbolizada pelas duas letras do alfabeto, a primeira e a última, e Mai, águas. Agora vamos para o versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, lembra no Evangelho de João? Ele estava falando sobre as águas do ventre, rios de água viva, mas está escrito que o Espírito Santo não tinha vindo ainda. E aqui, no segundo versículo na Bíblia, olha o que está escrito aqui, ó. Rua, que é o nome do meu canal, ó. Rua. Foi traduzido como Espírito. Elohim. Um dos nomes de Deus, ó. Elohim. Traduzido, Espírito de Deus. E a última palavra, sobre a face das Mai, águas. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, Rua Elohim, pairava sobre a face das águas. Aqui a palavra água novamente. Por duas vezes aparece a palavra Mai. Mai é águas. Aqui você vê Jesus. Aqui você vê águas, e aqui você também vê o Rua, o Espírito de Deus, e águas envolvidas novamente. É um grande mistério que nós vamos aprender agora. Presta atenção. Yeshua, águas. Espírito de Elohim, águas. O Aleph aqui, ó. Aqui o Aleph, ó. Primeira letra do alfabeto, repetir novamente aqui. Aqui o Tav, ó. A última letra do alfabeto. E aqui o número 22. Por que 22? Porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. Se eu pegar 2 mais 2 é igual a 4, porque o nome de Jesus, isso aí, Yeshua, que está escrito na minha camiseta, tem 4 letras. São códigos da Torá. Amém? Seja abençoado em nome de Yeshua. Preste atenção agora. Eu vou ler para você Bereshit, de 11 e 12. O versículo 10 eu já li, mas vou ler de novo. Diz assim: um rio saía do Éden para irrigar o jardim, e de lá ele se dividia em 4 riachos. Isso aqui é a Bíblia judaica. O nome do primeiro rio é Pishon,
o nome original é Pishon, ele circunda toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Encontra-se ali também resinas aromáticas e pedras de ônix. Presta atenção. O primeiro rio que circundava o Éden é chamado de Pishon. Foi traduzido como Pison, mas no hebraico é Pishon. Então o que quer dizer a palavra Pishon? A palavra Pishon significa que esse primeiro braço do rio que saía do Éden significa no original espalhar. Eu vou por aqui para você ver, ó. Espalhar. Por que que esse rio tem o significado de espalhar? Porque o primeiro rio que Jesus libera na tua vida, e o rio é a palavra dele, dentro de você, por isso que diz, fluirão rios de água viva. Esse primeiro braço do rio é para espalhar a palavra de Deus do mundo. É para você pregar o evangelho. Por isso que no original, Pishon é espalhar. E para que não haja dúvida, essa letra aqui, ó. Tá vendo essa letra? Da direita para a esquerda, essa letra aqui, ó. Essa letra aqui significa P. É o nosso P. Pode ser F também, mas aqui é a letra P, de P de pato. E essa letra tem o símbolo de uma boca. Então, esse rio Pishon é o rio que espalha a palavra através da boca, que é essa primeira letra aqui. Você tem que usar a sua boca para espalhar o quê? A palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Esse é uma das características do primeiro rio. Segunda característica desse rio, que é o primeiro, aumentar. A palavra de Deus, ela vem aumentar na sua vida. Aumentar a sua espiritualidade e aumentar a sua materialidade. A palavra de Deus, ela vem para aumentar, para acrescentar na sua vida. É por isso que esse rio, ele circunda a terra de Havilá, onde há ouro. Ouro fala de pureza, mas ouro também fala de riqueza. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico. Eu estou dizendo que o ouro, que simboliza riqueza, simboliza também dinheiro, negócios. Deus sempre aumenta na nossa vida. É nesse sentido. E lá encontra-se o bidélio ou ervas aromáticas. Aumentar o quê? O que aumentar também? Aumentar a sua comunhão com Deus. E aqui também tem crescer. Deus quer que você cresça. Deus quer que você, através da sua boca, que é essa primeira letra aqui, da direita para a esquerda, a letra P, você use a sua boca para profetizar para as pessoas, para que elas cresçam. Profetizar cura. Por isso que sai um rio de água viva do teu interior, para você profetizar. Tá aqui, ó. P. A primeira letra do nome Pishon é essa letra P. Tá aqui, ó. Pishon, letra P. Ó, letra P. Olha ela aqui. Boca. Use a tua boca para espalhar a palavra. Use a sua boca para aumentar na vida das pessoas. E use a boca para você crescer na graça e na misericórdia do Senhor. É isso. Por isso que está escrito, o ouro desta terra é bom. E lá encontra-se ervas aromáticas. Por que está escrito ali ervas aromáticas, bidélio? Porque as ervas aromáticas era o incenso que subia aos céus, que são as orações. E também era usado para cura. Então, você deve espalhar a palavra de Deus e espalhar o que? A cura para as pessoas. Então, esse primeiro rio é o rio de espalhar, de aumentar e de crescer. E você é o responsável disso. Fazer que a vida das pessoas cresçam através de você. A oração, simbolizada pelo bidélio ou ervas aromáticas, e também a cura, o bom perfume de Cristo, a cura vem de você. E a vida das pessoas vai melhorar por sua causa, pelo rio que sai dentro de você. Amém? E esse nome, ó, P, I, aqui ó, o SH, o
e o N. Pichon, que tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. O nome, se eu somar todas as letras aqui, porque cada letra no hebraico tem um valor numérico, dá 446. 446 é igual, ó, 4 mais 4, 8, com 6, 14. Tá vendo aqui 14? Preste muita atenção no 14. Tá vendo a minha mão aqui? Nessa mão direita que eu estou levantando para você, aqui ó, a minha mão direita, nós temos 14 ossos. 2 ossos aqui no polegar e 3 ossos em cada dedo. Significa que para você aumentar na vida das pessoas, para você ser bênção na vida das pessoas, para você ser bênção na sua vida, para você orar por cura pelas pessoas, muitas vezes você vai usar a sua mão. A sua mão tem que ser bênção na mão do Senhor. Eu estou usando aqui minha mão direita. Por isso que está o número 14. E outra, o Cordeiro, Jesus, Yeshua, morreu no 14º dia. Por isso que eu disse lá no início, o Rios do Éden fala de Gênesis 2:10 até Gênesis 2:14. O 10 é o dia que o Cordeiro foi separado. E o 14 é o dia que o Cordeiro foi morto. E Jesus passou por tudo isso, por essas datas. Então, o 14 simboliza nas suas mãos a morte de Yeshua, e nas suas mãos também simboliza os ossos das suas mãos, para que onde você colocar as suas mãos, prospere em nome de Yeshua. 1 mais 4 é igual a 5. Está aqui, ó. 5. Por que 5? Porque o nome Pichon tem uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras. Você tem um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Esse 5 aqui significa a Torá. Na sua mão, aqui ó, a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nas tuas mãos, nos seus 5 dedos, está os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Na sua mão, nos 14 ossos, está a redenção de Jesus. E ele abençoa as obras das suas mãos. Seja abençoado por esse vídeo. E mais uma coisa, esse primeiro rio, que é o rio do aumento, esse primeiro rio está ligado com o evangelho de Mateus. Você pode perceber que o evangelho de Mateus é o evangelho mais judaico. E é interessante que esse evangelho assemelha-se muito com esse primeiro rio. Presta atenção. Aqui, ó, o rio do aumento. Fala muito sobre a Torá. Então, por que fala muito sobre os judeus? Por que o evangelho de Mateus é ligado com esse primeiro rio? Porque a salvação vem dos judeus. E Jesus, Yeshua, é judeus. Então aqui está a ligação do primeiro rio, Pichon, com o evangelho de Mateus e com os judeus. Creio que você entendeu. O primeiro rio do Éden está ligado com o evangelho de Mateus. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Estamos agora no segundo rio do Éden. Encontra-se em Bereshit, Gênesis 2:13. O nome do segundo rio é o Gihon. Ele rodeia a terra de Cush. Você conhece como Gion, mas o nome original é Gihon. Porque essa letra aqui, ó, não é som de G, é som de G. É como se fosse o nosso G. Gihon. O CH no hebraico tem som de R. Então se lê Gihon. Este rio significa irromper, grande avanço. E esse rio, chamado Gihon, grifei aqui, é o rio que rodeia a terra de Cush. Cush significa Etiópia, mas no original Cush significa escuridão. Por que escuridão? Por que esse rio significa no hebraico irromper, estourando adiante? É a segunda característica do rio. O primeiro rio é o rio do aumento, do crescimento e de espalhar o que? A palavra. Mas esse segundo rio do Éden é o rio que rompe, que arrebenta. Arrebenta o quê? Presta atenção.
rom, irromper. E cush significa escuridão. Significa que a palavra de Deus, que é o rio que entra dentro de você, quando você abre a sua boca, vai arrebentar as obras das trevas daquela pessoa que Deus te enviar para você orar. Eu, por ser do Ministério de Libertação há muitos anos, eu sei o que eu estou falando por experiência. Todas as vezes que o Senhor me enviou e eu me deparei com uma pessoa possessa, eu já vi coisas terríveis, a vivo e a cores. Já vi um homem rastejar na minha frente igual uma cobra, pondo a língua para fora, quase 3 palmos na minha frente. Eu vi isso ao vivo e a cores, quase morri de medo. Foi a primeira experiência que eu tive nessa área. Depois o Senhor começou a me dar discernimento e sabedoria para lidar com tudo isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho experimentado na minha vida, por mais de 30 anos, esse rio dentro de mim. O rio da libertação. O que eu quero dizer com isso? Você é um instrumento de libertação da parte de Deus. Por isso que esse rio, Gihon, que você conhece como Gion, é irrompendo. Deus quer usar as águas vivas dentro de você, que Jesus falou, para irromper o quê? Na vida de uma pessoa. O primeiro rio que eu falei minutos atrás, o rio Pichon, é quando você ora por alguém, é quando você ora por você. Mas aqui também é como você ora por uma pessoa. Mas aqui eu estou falando de pessoas endemoniadas, pessoas possessas. Aqui, esse segundo rio é o rio de Deus, é o poder de Deus para vencer as obras das trevas. Presta atenção nessa letra aqui, ó. Gimel. Gimel. Essa é a letra Gimel, que está aqui, ó. Gihon. Pode ver, ela se parece com um homenzinho andando. No alfabeto hebraico, a próxima letra depois do Gimel é o Dalet. Essa letra aqui também simboliza um homem rico andando em direção ao homem pobre. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando para você, você é rico. Rico do quê? Da presença do Senhor, da unção, da palavra. Rico o quê? Da palavra. Para que você, através da palavra, venha orar e as obras das trevas serem irrompidas. Irromper. Grande avanço. Significa que quando Deus te envia para orar por alguém que estiver possesso, perturbado, cheio de demônios, você será usado por Deus para irromper. Como falta poder no meio das pessoas que se dizem ser servos de Deus. A minha vida inteira foi lidando com essas pragas, demônios. E eu posso dizer para você, diante do Eterno, todas as vezes que eu me deparei com o demônio, todas as vezes que apontaram uma arma para mim, foram 4 vezes, no dia que estava alguma pessoa para me esfaquear, não conseguiram me tocar. Por quê? Porque a autoridade está na nossa boca. Yeshua coloca a autoridade desse segundo rio na tua boca. Rios de água viva. Por isso que esse segundo rio chama-se Gihon, irrompendo. E Deus quer que você irrompa. Na sua vida? Não, na vida dos outros. Porque o verdadeiro líder, ele é líder da vida dele e muda a vida dos outros. Assim que Deus quer te ver. Assim que o Eterno quer te ver. Aqui está mostrando essa primeira letra uma pessoa em movimento. Movimente-se. Quando uma pessoa estiver sendo oprimida por demônios, usando o termo aqui, demônios, que Deus te envie, que você tenha unção, que você tenha intimidade com Yeshua. E vai lá e faça a obra, porque ele vai usar você. Este é o rio para irromper, estourando adiante. Gihon. E o nome Gihon vale 77. Somando todas as letras dá 77. 77 é igual, 7 mais 7 é igual a 14. Aqui, ó. Os 14 ossos da mão e aqui, ó. 5. Os 5 dedos da sua mão. Uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras. Significa que o Senhor vai usar a tua mão direita para aumentar, fazer as pessoas crescerem e curar as pessoas. E nessa mão esquerda, que eu estou usando como exemplo, esse segundo rio, para libertar as pessoas de opressões malignas, de obras de feitiçarias. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Você é filho de Deus? Para desfazer as obras de Satanás.
14 mais 14 dá 28. O que significa o número 28? O que é que significa o número 28? Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14, fala das bênçãos. Então, as suas mãos é para abençoar as pessoas. Deuteronômio 28, as duas mãos, de 1 a 14. Os dois rios, juntando da Deuteronômio 28, de 1 a 14. E mais uma vez, a Torá, né? Os 5 primeiros livros na Bíblia. Qual evangelho esse segundo rio se identifica? Está aqui, ó, Marcos. A outra imagem, o outro rio, se identifica com o evangelho de Mateus. Este rio é uma revelação do evangelho de Marcos. Você pode perceber que o evangelho de Marcos é o evangelho pequeno, é o evangelho da ação. Você pode ver, o evangelho pequeno que mostra, esses sinais seguirão os que creem, está lá no final de Marcos. Os que creem. Então, é o evangelho da ação, o evangelho daquela pessoa, o evangelho de Marcos, que está andando para quê? Para libertar as pessoas. Por isso que começa com essa letra aqui, ó, Gimel. Um homem andando. Para quê? Onde quer que Deus te enviar, você vai, obedeça, mas se prepare antes para que você seja um canal de libertação de muitas vidas das mãos do diabo. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Mais um rio. Encontra-se em Bereshit, Gênesis 2, 14. O nome do terceiro rio é o Tigre. Ele é o que flui na direção leste de Assur, isso é, da Síria. Então, o terceiro rio é o rio Tigre, em português. Só que no hebraico, o nome é Hidekel. CH no hebraico tem som de R. O nome é Hidekel. E no original, o nome Hidekel significa flecha, afiado e fluir rapidamente. A essência desse terceiro braço, desse terceiro rio do Éden, é flecha, afiado e fluir rapidamente. Foi traduzido como tigre. Por que tigre? Por causa da rapidez dessa correnteza. Aqui significa correnteza, diferente do rio anterior. O rio anterior é estourando, explodindo. Aqui não, é correnteza. Você já viu uma correnteza? Você já viu uma enchente? Eu sou da cidade de São Paulo. Então nós aqui em São Paulo sabemos o que é isso. Muito bem. Esse rio, o rio Tigre ou rio Hidekel, significa flecha, afiado e fluir rapidamente. Esta letra aqui, ó, Het, ela é chamada letra da vida. Esse rio Hidekel começa com a letra Het, justamente com a letra da vida. E ela também simboliza a letra do pecado, mas aqui no sentido positivo, a letra da vida. Rai, começa com essa letra aqui. Rai em hebraico é vida. Por que esse rio está escrito flecha, afiado e fluir rapidamente? Flecha é um instrumento de guerra à distância. Significa que esse rio que flui dentro de você, esse terceiro nível de água, ele vai sair como se fosse uma flecha para lugares distantes. Por exemplo, eu fui praticamente 20 e poucos anos dentro de uma sala, isso é, de um ministério de intercessão. Antes de eu trabalhar com intercessão, com um grupo, eu fui batizado pelo Espírito Santo no grupo de intercessão que o líder um dia falou, vem aqui quem quer ser batizado pelo Espírito Santo. E naquele dia eu me ajoelhei e o Espírito de Deus desceu de uma forma poderosa em minha vida e eu comecei a falar em novas línguas. E até hoje eu falo. Por isso que esse rio, Hidekel, fluir rapidamente. Naquele dia que foi batizado pelo Espírito Santo, o rio fluiu dentro de mim. Mas aqui está escrito flecha. Como eu disse, a flecha é um instrumento de arco. É por isso que o anticristo, o cavalo branco, ele vai vir com arco na mão. O que significa isso? Arco na mão, que ele vai perseguir a distância. Então Satanás, ele não é onisciente. Ele persegue as pessoas, né? Não é ele que persegue você pessoalmente. Ele persegue as pessoas, tenta nos perseguir também, através dos demônios, não ele pessoalmente. Porque ele persegue à distância, ele dá ordens para perseguir. Então aqui, afiado, flecha, significa que Deus coloca uma palavra na sua boca,
para que você não seja necessário você estar perto de uma pessoa para libertar uma pessoa. No rio anterior, significa que estourando adiante, aquele segundo rio que eu falei, o Gihon, é quando você vai orar por uma pessoa. Mas nesse caso aqui, correnteza, flecha, é como você não pode estar perto de uma pessoa para orar, mas através da tua intercessão, você vai liberar a palavra e a obra de Deus, a vida, aqui ó, a palavra, a letra Rai, a letra da vida, a vida vai chegar onde quer que a pessoa estiver. Por exemplo, um centurião romano procurou por Yeshua e disse que o servo dele estava doente, e Jesus falou, vou lá para curá-lo, ele falou, não precisa ir. Apenas uma palavra sua ele será curado. Então aqui quer dizer a mesma coisa. Esse nível de rio do Éden, que é o terceiro, é a palavra de Deus dentro de você. Quando você libera pela sua boca, ela vai longe, nos quatro cantos da terra. Você pode orar aqui no Brasil por uma pessoa que está lá no Japão, nesse exato momento, e através da tua boca, através desse rio, dessa flecha que atinge lá, a pessoa vai ser liberta. É um outro nível de libertação. É o nível de libertação a nível de intercessão. Flecha, instrumento de guerra à distância. Segundo, afiado. Para que a sua flecha alcance no outro lado a pessoa, para libertar a outra pessoa, você tem que estar afiado no quê? Na palavra de Deus. Se você não tiver afiado na palavra, se você não tiver com o seu machado afiado, por isso que a Bíblia diz que Jesus saía com espada afiada na sua boca. Está lá em Apocalipse. Encher-se da palavra também significa afiado na palavra, dominando a palavra, manuseando a palavra. É a flecha. Amém? Usando a palavra certa para a ocasião certa. Cada caso é um caso. Fluir rapidamente. A tua intercessão, ela tem que fluir. Então esse rio, Hidekel, é o rio que te libera a unção, a água, o rio de água viva, à distância, para a libertação. Amém? E qual rio e qual evangelho esse rio se identifica? Está aqui, ó, Lucas. Pregarão o evangelho Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É por isso que tigre também significa correnteza. A correnteza, ela alcança lugares distantes. A palavra de Deus da sua boca alcança lugares distantes, onde o tempo e o espaço não podem impedir, porque a palavra de Deus é eterna na sua boca. Este é o rio Tigre, Hidekel, que se assemelha ao evangelho de Lucas. Por que o evangelho de Lucas? O evangelho de Lucas não é um evangelho judaico. É o evangelho que Yeshua, Jesus, ele exalta muito as mulheres nesse evangelho. É o evangelho mais direcionado ao mundo, às outras nações. Por isso que esse rio Tigre assemelha-se e encaixa-se certinho com o evangelho de Lucas. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Aqui o quarto rio, que você conhece como o rio Eufrates. Gênesis 2,14, a segunda parte. E o quarto rio é o Eufrates. Apenas diz assim, o quarto rio é o Eufrates. É interessante que o rio Tigre e o rio Eufrates existem até hoje naquela região na Mesopotâmia. Mas os primeiros dois rios não. Nem sempre você conhece o caminho que Deus faz para abençoar você ou outra pessoa. Por isso que não se sabe a localização dos outros rios. Porque o rio do Senhor é invisível. Amém? A palavra aqui, Eufrates, no original é Perhat. Aqui tem três letras no hebraico. Aqui o Pei, que é o P, o R e o T. Perhat. Esta letra aqui, a exemplo de Pichon, ela volta a repetir. Boca. É interessante, boca. E Eufrates, ou Perhat, significa frutífero, fertilidade. Por que frutífero e fertilidade? Porque depois que você passa pelos três primeiros rios e foi aprovado por Deus, aprovado por Yeshua, você passa a ser bênção.
os 4 rios começam a fluir dentro de você. Você passa a fluir normalmente. Você passa a ser uma pessoa na plenitude de Deus. Esse é o rio Eufrates. Por isso que está escrito frutífero, fertilidade. Tudo que você colocar a mão prosperará. Aqui, ó. O fertilidade vale 680, ó. A palavra, né? Perrate. Somando tudo dá 680. 8 com 6, 14. Aí, ó. Onde você colocar a tua mão, continuará prosperando. E você pode ler que Deus te pega pela mão direita. Deuteronômio 28, de 1 a 14, fala sobre as bênçãos. E aqui de novo está o 5, ó. 4 mais 1, 5. A Torá. Mais uma vez se repete a Torá. Os 5 primeiros livros na Bíblia. Por isso que está o 5 aqui. Por 3 vezes aparece o número 5. Torá. Quando eu falei do primeiro rio, Pishon, que a raiz numérica é 5, e eu falei do segundo rio, Gihon, que também deu 5, a raiz, 5 mais 5 dá 10, os 10 mandamentos. Nas suas mãos, nas suas 2 mãos, você tem os 10 mandamentos. É só contar, são 10 dedos. Então, em Gênesis 2,14, o 4º rio Eufrates está ligado ao Evangelho de João. Por isso que o Evangelho de João é o Evangelho que fala sobre a vida eterna. O Evangelho de João é diferente dos evangelhos sinóticos, o evangelho mais espiritual. Então esse rio, é interessante que aqui, ó, é boca também. Porque você começa a viver pelas palavras que saem da sua boca. Tudo que você falar, o eterno, se você estiver em linha com ele, ele há de honrar tudo o que você falar, movido pelo Espírito Santo. Você se torna fértil. Não haverá nenhuma esterilidade mais na sua vida. É a plenitude dos rios do Éden, é o 4º rio. Então você tem que passar pelo primeiro rio, você tem que passar pelo segundo rio, tem que passar pelo terceiro rio e tem que chegar pleno no 4º rio, que é a plenitude dos rios. Então você ouviu o primeiro rio, Pishon, o segundo rio, Gihon, o terceiro rio, Hidekel, e o 4º rio, Perate. Em português, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Esses 4 rios são a plenitude da água viva, que é Jesus em você. Amém? Até agora você viu os 4 rios do Éden. E agora eu quero te provar, pela gemátria hebraica, os 4 rios é Jesus. Ele disse, no teu interior fluirão rios de água viva. Então eu disse para você que o primeiro rio é o rio Pishon, em português, Pison. O segundo rio é o Gihon, em português, Gion. O terceiro rio, Hidekel, em português, Tigre. O 4º rio, Perrate, em português, Eufrates. A raiz numérica, isto é, você pega um número, vai diminuindo até se transformar numa unidade. A raiz numérica do nome Pishon, que é a raiz de 1 a 9, é 5. A Torá. O rio Gihon, a raiz numérica também é 5. 5 mais 5, 10. Os 10 mandamentos nas suas mãos. Eu já falei sobre isso. O terceiro rio, a raiz numérica é 7. E eu falei lá, espada afiada. E o número 7 é uma letra chamada Zain. A letra Zain, ela simboliza uma espada. A raiz numérica do nome Hidekel, que você conhece como tigre, é uma espada. Confirmando tudo que eu falei até agora. Espada é para guerra. E o último rio, o Eufrates, o Perrate, é 5. Você se torna fértil. E a Torá jamais deve sair de você. Por isso que tem o 5 aqui novamente. Apocalipse 1:8. Aqui é Peshita. Peshita é a Bíblia escrita no aramaico. Por que no aramaico eu estou usando a Peshita? Porque o povo daquela época falava o aramaico nas ruas. Eu sou o Alaf. O Alaf, escrito em aramaico. E o Tal. Diz Adonai Elohim. Que é, que era e que virá. Que é o sustentador de tudo. A palavra sustentador de tudo significa o rei do universo. Aqui está a letra no hebraico Aleph,
que você viu no início dessa ministração, e o Tav. A primeira e a última letra do alfabeto hebraico, que são o quê? 22 letras. O Aleph e Tav simboliza o próprio Jesus, é um código de Yeshua, Jesus, e também do alfabeto hebraico. O nome Pison, a raiz é 5. O nome Gihon, a raiz é 5. 5 mais 5, 10. O nome Hidekel, que é o rio Tigre, a raiz é 7. E o nome Perhat, que é Eufrates, a raiz é 5. 5 vezes 3, 15. Com 7, 22. Eu estou falando de águas. Cada tipo, esse rio, são 4 rios. É um rio dividido em 4 braços. Jesus, Yeshua, ele é esse rio se dividido em 4 braços. Pison, Gihon, Hidekel e Perat. São os 4 rios do Éden. É o próprio Jesus, Yeshua, dividido em 4 manifestações diferentes. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada rio do Éden simboliza um evangelho. Por isso ele falou, ele é a água da vida. E ele fala lá em rios. Fluirão rios. É mais de um. Por isso que tem 4 rios no Éden. E é por isso que tem 4 evangelhos. 4 evangelhos que falam de uma pessoa. 4 rios que falam de uma fonte. E lá em Gênesis, que eu mostrei para você, essa letra Aleph e Tav, a próxima palavra que veio lá era Maim, águas. Jesus ligado às águas, a palavra. Entendeu o quebra-cabeça? A conta bateu. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é os 4 rios do Éden. E cada rio do Éden é uma manifestação da palavra de Deus na sua vida, se você permitir. Se você permitir que a palavra de Deus entre dentro de você, você passará por todos esses estágios de cura, libertação e plenitude. Será frutífero. Mas para isso, você precisa ler a palavra. Para isso, você precisa meditar na palavra. Para isso, você precisa, como está escrito em Josué 1:8, meditar dia e noite na palavra. Para isso, você precisa se encher da palavra. E na próxima imagem, ficou faltando um assunto. O Espírito de Elohim, Rua Elohim. Onde o Espírito Santo entra aí? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Depois que Yeshua ressuscitou, ele está à direita do Pai, mas ele enviou o Rua HaKodesh, o Espírito Santo à terra. E o Espírito Santo está dentro daquele que aceitou, que creu, que entregou a vida ao Senhor Yeshua, através do sacrifício que ele teve na cruz. Se você se encher da palavra, você já sabe que Yeshua é a palavra. Você já sabe que os 4 rios do Éden é o próprio Jesus em 4 manifestações diferentes, assim como tem os 4 evangelhos. Eu já te provei isso, pela Gemátria hebraica e pelo hebraico. Agora eu vou te mostrar o que acontece com a pessoa que está cheio desses 4 rios dentro de si, que são os rios de água viva. Em nome de Yeshua, presta atenção na última imagem. Agora, para fecharmos com chave de ouro, eu vou te explicar. Aqui no Brasil, nós temos as famosas usinas hidrelétricas. E você já deve ter ouvido falar de Itaipu. Por exemplo, essa iluminação que eu estou usando energia vindo da água. A usina hidrelétrica, o que ela traz? Luz, poder. Então, pela força da água, por isso que quando chove pouco, tem que economizar luz. A seca traz situações catastróficas, no caso aqui no Brasil. Porque as nossas usinas precisam de água. Mas por que as usinas precisam de água? Para que pela força da água, no momento que ela passa, os rios vão desaguando na usina hidrelétrica, por isso que fala usina hidrelétrica, estou usando o exemplo de Itaipu. E aqui você está vendo uma foto de uma usina, no qual tem 4 turbinas ligadas. Presta atenção, 4 rios. E pela força da água, as turbinas elas começam a acionar as turbinas. E da força daquela água, as turbinas são acionadas. E no momento que as turbinas são acionadas, geram energia, eletricidade, luz. É por isso que depois de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, no versículo 3, Deus fala,
haja luz. Mas no hebraico não está escrito haja luz, está escrito seja luz. Então o Senhor diz para mim e para você que está me assistindo, seja luz. Mas para que você seja luz, você precisa acionar as turbinas dentro de você. Que turbina é essa? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ele pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus, ele age sobre a palavra. Quando você se enche da palavra, quando você se enche do primeiro rio, que é o rio Pison, a primeira turbina é acionada dentro de você, que é o Espírito Santo, e a obra é feita. Quando você se enche do segundo nível de água, que é o rio Gihon, a turbina do Espírito Santo começa a acionar e começa a você ser usado por Deus para trazer libertação. Quando você se enche do Espírito Santo, que aciona o terceiro rio, o Hidekel, o rio Tigre, que quer dizer afiado, flecha, a turbina do Espírito Santo começa a se mover dentro de você e você começa a ser usado também pelo Senhor. E quando você se enche mais na plenitude da água, da palavra de Deus dentro de você, no momento certo, a turbina do Espírito Santo vai se mover e você será próspero em todas as áreas da sua vida, você será frutífero. Então, aqui eu coloquei a primeira turbina, aqui ó, a água caindo, a turbina foi acionada e a energia está garantida. Que energia? O poder do Espírito Santo. O primeiro rio é a primeira turbina, tá aqui ó, o rio Pison. A segunda turbina é o rio Gihon. A terceira turbina é o rio Hidekel. E a quarta turbina é o rio Perat. Então você ouviu. Deus mostrou para mim e para você o segredo dos 4 rios do Éden. E para finalizar, aqui está o exemplo da usina hidrelétrica. Tudo isso para que as turbinas fossem acionadas. É o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, fluirão do teu interior, rio de água viva. E rio de água viva, água com eletricidade, dá choque. No momento que sair da tua boca a palavra do Senhor, ungida pelo Espírito Santo, os demônios serão eletrocutados. A doença será eletrocutada. As obras das trevas serão eletrocutadas por causa do poder do Espírito Santo na palavra. Não é visagem, não é revelation, é a palavra do Senhor que você está ouvindo nesta hora. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você nunca mais se esqueça do que você ouviu aqui. Aqui o encerramento com chave de ouro. O Espírito Santo são essas 4 turbinas que faz a água fluir, que as turbinas são ligadas, que gera poder, que gera energia. E que você seja o instrumento do Senhor, através desses 4 níveis de água, para fluir na sua vida e na vida de outras pessoas. Seja abençoado por esse vídeo em nome de Yeshua. E eu termino sempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, B'Shem Yeshua HaMashiach, em nome do nosso Salvador. Eu agradeço ao Eterno por essa revelação e que essa palavra alcance muitas pessoas. Seja abençoado por esse vídeo em nome de Yeshua. Shalom.